Então, como vocês podem perceber, eu vou falar nesse vídeo sobre livros, é o foco, tá? Mas eu quero começar falando para vocês sobre os dois investimentos que mais impactaram a minha vida. E olha que eu fiz muito investimento na minha vida, tá? Fundo imobiliário, REITs, stocks, já fiz trade, sei lá, inúmeros tipos de trade no mercado de opções, forex, com cripto. Cara, eu já investi em muita coisa. Ouro físico, ouro digital, fundo de fundo multimercado, ações na China, até isso, sei lá, cara, é muita coisa. Eu não consigo enumerar a quantidade de coisas, de investimentos que eu já fiz na vida. Mas os dois investimentos que realmente mais trouxeram um efeito positivo para minha vida, uma bola de neve positiva, foram especificamente dois, tá? Livros e viagens. Eu até diria que livros foi mais que viagens, tá? Mas eu vou falar um pouco sobre viagens, o porquê. Quando você viaja e tem uma mente empreendedora, ou é empreendedor, ou enfim, você viaja pensando nas coisas, olhando as coisas, enfim. Tá? Eu vou usar um exemplo aqui do criador do Shining Box, que é um descendente japonês, mas ele é brasileiro, morava em São Paulo nos anos 90, o pai dele deu uma oportunidade para ele, eu acho que cursava odontologia na época, e treinar, né, o inglês lá em Nova York. E aí ele viu que o pessoal comia tudo na caixinha, né, yakisoba, enfim, decidiu voltar para o Brasil nos anos 90 e criar o Shining Box, que era a comida chinesa na caixinha. O cara ficou multimilionário, né? Hoje em dia eu não sei como vai o Shining Box, eu acho que não vai mais tão bem das pernas, porque tem muito competidor forte no mercado. Imagina, qualquer rua aí tem comida chinesa, tailandesa, sushi, enfim. Mas na época, nos 90, o cara foi inovador, não existia, né, comida chinesa no Brasil. E ele trouxe isso e fez franquia e ficou multimilionário. Mas mudou a vida dele assim da água para o vinho por uma viagem, né? Uma ideia que ele viu numa viagem que fez ele ficar multimilionário, que é a empresa, enfim. Inúmeras vezes já em praticamente todo o país que eu vou frequentar eu tenho novas ideias de negócios e geralmente eu implemento. Tanto que em 2018 eu viajei para os Estados Unidos, voltei e fundei uma hamburgueria. Na época na minha cidade não existia hambúrguer smash, que é aquele hambúrguer esmagadinho, né? E daí eu fui precursor também nisso, né? Coloquei o tipo Smash na minha cidade, na época, hamburgueria, enfim. Toquei ela por um ano e vendi a marca. Mas foi uma ideia que eu trouxe comendo e vivenciando experiências lá no local que é o rei dos hambúrgueres, que é os Estados Unidos. Então, viagens traz muita experiência para tua vida. Então, é um investimento muito bom. Eu não diria o melhor, porque o melhor é o intuito desse vídeo aí, como vocês já viram a intro, que passou alguns livros aí. Mas é livros, né? E de preferência livros físicos, tá? Ver um podcast te agrega? Muito. Tu pode ver um podcast de algum bilionário, de como ele fundou uma empresa, uma startup, enfim, isso agregar muito na tua vida. É ótimo também. Livros como leitura online, né? Como e-book, Kindle, enfim, leitura online. Tem gente que gosta, tem gente que não, né? Leitura de audiobook, botar o fone, sair para caminhar e escutar um livro, seja ele em inglês, português, enfim. Então, tudo isso funciona. Mas eu vou falar o que funciona para mim e o que agregou mais valor a nível de investimento na minha vida. Livros físicos. Eu amo livros físicos, tá? Eu devo ter lido, sei lá, uns 1000 livros na minha vida. Eu nunca fiquei enumerando, contando. Eu acho besteira ficar fazendo isso. O que eu faço é contar anualmente. Eu gosto de ver mais ou menos uma média que eu estou lendo por ano, né? Então, grandes CEOs, presidentes de empresas grandes, enfim, lê uma média ali de 24 livros
por ano, que dá uma média de 2 livros por mês, é mais ou menos o que eu leio hoje, atualmente, 2 livros por mês. Já li muito, muito mais que isso, já li muito, muito menos que isso, mas, enfim, hoje aqui em casa eu devo ter uns 300 livros espalhados aí de todo gênero, poesia. Sou um cara bem eclético, né, que eu gosto de expandir o leque. Então, a maioria são investimentos, que é uma área que eu gosto, me identifico, economia, enfim. Mas tem uma área específica desses livros todos que eu sou apaixonado, que é biografias. Tem um autor chamado Walter Isaacson, que ele é, para mim, o melhor escritor de biografias da face da Terra. Então ele escreveu biografias como Steve Jobs, né? São calhamaços assim, mas ele realmente explora a vida da pessoa desde que ela nasce até o momento atual ou quando ela vem a falecer, né? Morrer. Elon Musk, ele fez a biografia que eu li recentemente, ano passado. Então, ler biografias, para mim, eu diria que biografias de livro físico ainda, tá? Eu diria que é o melhor investimento da face da Terra. Por quê? Imagina que tu pega a biografia de Albert Einstein ou um grande cientista como Stephen Hawking, né? E consegue ler uma biografia tão bem feita como as escritas por Walter Isaacson. É como se tu vivenciasse a vida dele, como se tu estivesse do lado ali, vendo os pensamentos, tentando ver as estratégias dele, como se tu fosse um melhor amigo. Então, assim como eu gravo o vídeo para vocês, aqui olhando na câmera e falando descontraídamente como se você aí fosse meu melhor amigo, pegar uma biografia dessa, bem feita, um calhamaço, e ler, é como se tu estivesse entrando na cabeça de uma grande celebridade, alguém que tu se inspira, enfim. E o único meio de tu fazer isso é por meio de livros. Imagina tu pegar e poder ter um contato próximo com Steve Jobs, né? Ou com Bill Gates. Só lendo a biografia deles, né? E tentando entender a forma de pensar deles. E tentando entender a forma de pensar deles, tu vai depois investir melhor, ter ideias melhores, enfim. Então por isso que eu considero livros, especificamente livros físicos e de biografias, o melhor investimento do mundo, pelo menos para mim, tá? Então hoje, assim, com um grande pesar no coração, eu fiz um lotezinho de uns 70 livros lá, vendi bem barato para um cara ali que acabou virando um colega, né? E me desfiz de alguns livros que eu tenho aqui para comprar outros livros, e enfim, tá? Mas eu só quero trazer a importância que eu vejo em livros físicos como investimento. É sim muito importante, principalmente leiam, tá? Biografias, porque aí sim tu consegue tentar ver como aquela pessoa pensa, como ela desenvolve uma estratégia, ou até meio que vivenciar a vida ao lado dela como se fosse um melhor amigo, vivendo a experiência da leitura daquele livro, daquela biografia, tá? Então, meu conselho para vocês é: querem investir dinheiro? Livros físicos e viagens. Os 2 melhores investimentos do mundo. O maior investimento do mundo ainda é livros físicos de grandes biografias, tá? Recomendo ler todas as biografias de Walter Isaacson. Lê algumas e depois me falem aqui nos comentários se isso foi útil para vocês ou não. Para mim, é o melhor investimento do mundo. Beleza? Valeu, até o próximo.